a Deus porque Ele se faz presente. E esta mensagem de hoje, essa mensagem que alegra tanto o nosso coração, a palavra traz vida, a palavra acrescenta fé. Por isso não se deixe roubar pelos teus pensamentos ou pelos teus sentimentos equivocados. Seja humilde, rendendo seu coração ao poder do Espírito Santo, que é Deus, é a terceira pessoa da Trindade Santa, é Deus presente na terra, e este presente só foi possível para mim e para você, porque Cristo pagou um preço de cruz, morrendo, crucificado ali no teu lugar e no meu lugar. Ele tomou a nossa maldição e a nossa morte e lançou sobre si, como diz a própria palavra, tomou sobre si e a destruiu na cruz do Calvário, para que através do seu sangue, todos nós pudéssemos ser lavados com o poder do seu sangue, e então sermos perdoados de todo o pecado. Repita comigo: perdoado de todo o pecado. Por isso temos salvação, temos vida eterna através de Jesus Cristo. E quando conhecemos a palavra de Deus, quando passamos a investigar a Bíblia, as Escrituras, paramos de olhar para os que estão ao nosso redor, paramos de ficar ouvindo aquele o que pensa, o que acha. Há muitos doutores da verdade, verdade humana, verdade filosófica, mas há uma só verdade absoluta, que é a palavra do Deus vivo, é a palavra que vem do coração do Deus do universo, do Deus todo-poderoso, do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que através de Cristo, Ele também é o nosso Deus e o nosso Pai. Por isso, como filhos de Deus, nos aproximamos da verdade, mas com um coração totalmente rendido, com um coração disposto a ouvir o que Deus tem para dizer e nos entregar. Por isso estamos aqui reunidos como igreja. E hoje é um dia de celebração, é o dia da celebração da ceia do Senhor. Então, antes de chegarmos até esta celebração da ceia, eu convido todos vocês a fazerem junto comigo uma pequena reflexão. A reflexão sobre um homem muito querido, especial e escolhido por Deus, dentro de um plano eterno, de um plano divino, de um plano traçado que nasceu no coração do nosso Pai Celestial. Na verdade, queridos, eu estou falando de um homem chamado Abraão. Se você é conhecedor das Escrituras, é óbvio que você sabe que Abraão está ali no início do livro do Gênesis, quando Deus o separa para si, em virtude de um propósito que Deus tinha através da vida de Abraão. Diga: Abraão foi uma pessoa extraordinária. E como Deus tinha um plano divino, perfeito, para a humanidade, para aqueles a quem Ele ama, a quem Ele enviou sobre a face da terra, Deus escolhe Abraão e o separa, para que através de Abraão, Ele pudesse cumprir um plano perfeito, traçar um plano perfeito, para a remissão da humanidade, para a salvação da humanidade. E Deus teria que começar, ainda nesta terra e neste mundo, traçando e desenhando um caminho perfeito,
que traria e atrairia o Messias, o Redentor e o Salvador da humanidade. Deus não desistiu dos homens. Deus não desistiu daqueles a quem Ele criou, soprou o fôlego de vida e enviou a este mundo para viver um propósito. Deus, sem dúvida nenhuma, é um Deus de propósitos e não de acaso. E se você prestar atenção, caminhamos perdidos, desgarrados, distantes de Deus, embora desejando de coração estar perto de Deus e fazer parte desta linhagem bendita, desta eleição como filhos de Deus, andamos parte da nossa existência completamente distantes, guiados pelos nossos sentimentos, pela nossa intelectualidade, pela nossa própria vontade. Até que Cristo venha ao nosso encontro e se revela a nós, como se revelou na Universidade da Vida, que é um caminho perfeito para aqueles que não conhecem esse Deus de perto. Conhecem o Deus da religião bem longe, mas não tem esse contato, essa percepção, esta revelação direta da pessoa do próprio Deus, do Deus Criador, Deus dos céus e da terra, esse Deus como nosso Pai, segundo os ensinamentos de Jesus. Então prestem bastante atenção. É nesse contexto que o Espírito Santo hoje quer falar a você, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, que é uma das maiores celebrações que Deus deixou, que Cristo deixou na terra, e deu uma palavra de ordem para que celebrássemos o pão e o vinho, ou melhor, o corpo morto do Senhor e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Muitos não têm entendimento, muitos praticam, fazem de forma totalmente religiosa, seguem esses preceitos, mas sem entendimento do poder e da força do corpo e do sangue de Jesus. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia, porque esta aliança que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele a estabeleceu em obediência ao Pai, por amor, pelo amor de Deus, por tua vida, minha vida, pela tua casa, descendência e por todos nós. Por isso é um grande dia, é dia de celebrarmos. Por isso vai tirando o peso, o constrangimento, os pensamentos que te roubam da palavra, que te roubam do agir do Espírito Santo nesta hora. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me abro para receber esta palavra bendita. Cura o meu coração, cura as minhas entranhas, me faz livre pelo poder da tua palavra. Diga: eu creio na tua palavra, eu creio no poder do Espírito Santo. Por isso eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos. Fala comigo, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Qual era o plano de Deus com Abraão? Deus fez de Abraão o patriarca da nação de Israel. Todos conhecem Israel, o Estado de Israel, existente até o dia de hoje. Israel tem 5.700 e tantos anos de vida, desde que Deus o separou e o colocou na terra como nação, entre as nações existentes. Deus escolhe Abraão, ele se tornou o pai da fé, chamado de amigo de Deus, e ele é o patriarca da nação de Israel até o dia de hoje. O nome de Abraão é honrado, e os israelitas dizem, se referindo a Abraão, o nosso pai Abraão, ele foi este homem ímpar, este homem que conhecia e amava a Deus acima de tudo na sua própria vida naqueles dias. De Abraão até Jesus nós temos aqui um período aproximado de 2000 anos. Quando Deus escolhe Abraão, Ele determina que através de Abraão, o seu filho Isaque,
e também de Jacó, o seu neto. Deus separa essas 3 gerações a partir de Abraão, e Jacó com os seus 12 filhos, através das 12 tribos, a nação de Israel é estabelecida nesta terra e neste mundo. Então Abraão, Isaque e Jacó, Deus faz aliança com Abraão e estabelece a descendência de Abraão, e até os dias de hoje, repita comigo, até os dias de hoje, Deus permanece fiel à aliança que fez a Abraão. Por isso Israel é reconhecida como nação até os dias de hoje. Quantos podem dar um aplauso à palavra, ao poder do Espírito? Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. E por que Deus fez tudo isso? Porque Ele escolheu uma nação para que o seu único filho viesse ao mundo e nascesse como judeu. A nação de Israel, a nação dos judeus, Deus separou e santificou. Deus entregou aos judeus os mandamentos, todos os preceitos e princípios. Ao todo, 600 e... Olá, quem foi para Israel? Quantos são os mandamentos de Deus? 613. Deus revelou a este povo todas as escrituras que nós temos nas nossas mãos. O autor da Bíblia, tanto do Pentateuco no início, ali que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi escrito por judeus. Então, meus amores, Deus escolhe uma nação. Deus poderia trazer o seu filho para nascer em qualquer uma das nações já existentes no mundo antigo. Mas Deus separa um povo, Deus separa uma linhagem, Deus escolhe um povo para si. E aí Ele ergue então Abraão e toda a descendência do povo judeu. E até o dia de hoje, a Bíblia descreve e fala dos planos que Deus ainda tem com Israel. É Israel do Senhor, a Israel de Deus. Onde entra a igreja entra a partir de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, depois de Deus estabelecer um plano perfeito com Abraão, aí Jesus Cristo, depois de 2000 anos, chega a este mundo como judeu, nasce como homem, se apresenta à humanidade desde então, e há mais de 2000 anos temos conhecido, ouvido e presenciado a mensagem e o poder de Deus através de Jesus Cristo. Bem-vindo ao século 21. Nenhuma outra palavra, nenhum outro escrito ou ensino permaneceu intacto quanto a palavra de Deus, a Bíblia e as Escrituras. E ela é a base da humanidade. Deus deixou ali toda uma constituição clara para que este povo, ao assumir essa constituição, pudesse ser o povo mais feliz da terra. Deus deixou os ensinos, os preceitos, a moral, os costumes totalmente claros através da Bíblia. E, queridos, nascemos de Deus, nascemos da palavra, somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. Hoje nós somos, sem dúvida, a igreja de Cristo na terra, é a voz de Deus presente nesse mundo em que vivemos. Somos os mensageiros da verdade, somos os mensageiros do amor de Deus nesta terra e neste mundo. Fomos agraciados, alcançados com o amor do Pai. Quantos
podem dizer isso? Fomos alcançados, transformados, através do amor do nosso Pai. Quantos entendem esta mensagem? Então você pode dar um aplauso ao Senhor, como gratidão a Deus, pelo que Ele tem feito através de Jesus Cristo. E para que você entenda um pouco da história, a Bíblia tem quase 6.000 anos de história. A história testificada, comprovada, cientificamente pela arqueologia, por muitas formas de ciência, ela está comprovada. Tanto o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Leia a Bíblia, faça isso. Abra o teu coração e comece a consultar as Escrituras. E certamente o próprio Deus Espírito Santo vai trazer um nível de fé e vai manifestar uma qualidade de vida que tem peso de eternidade, que você nunca viveu, que você nunca sonhou, que você nunca presenciou na sua vida. É totalmente sobrenatural. Diga para quem está do seu lado: vida com Deus é totalmente sobrenatural. Amém, meus amores? E eu quero rapidamente trocar um texto com vocês. Está no livro do Gênesis 22. E fala a respeito de quem? De Abraão. Vamos entender. É um dos textos mais impactantes do Antigo Testamento. Sabe por quê? Ali Deus fala pessoalmente a Abraão. E quando Deus fala a Abraão, Deus o desafia, prova a fé de Abraão, prova o coração de Abraão. E eu vejo que esta é uma boa manhã para Deus provar a nossa fé. E Deus começa falando, preste atenção, no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Sabe, o mais importante é que quando Deus fala, nós possamos ouvir a voz de Deus. Chegamos aqui na casa do nosso Senhor, poucos os que se consagram para estar na presença dEle. Então chegamos com os nossos próprios argumentos e com o nosso próprio entendimento. E então não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não entendemos o porquê da palavra, desse contexto. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele quer falar ao teu coração. Então quando Deus chama, e chama pelo nome, e Ele diz: Abraão, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus. Aí Deus começa a falar. A partir do momento em que você está disposto a ouvir a sua voz. Senão você pode entrar e sair do mesmo jeito. Porque se não há disposição, desejo no teu coração de conhecer e ouvir da palavra de Deus, Deus não falará, não haverá entendimento, Ele não se revelará a você. Mas já que você veio, prepara o teu coração para ouvir o que Ele tem para te dizer, através da história, através das Escrituras Sagradas. E então, disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. É um dos montes muito conhecidos, e é até hoje. Vá para a região de Moriá, sacrifique seu filho ali, como holocausto num monte que lhe indicarei. O que Deus pede a Abraão?
Diga, Abraão já era velho. E tinha um filho. Que Deus deu a ele por promessa. Vocês entendem isso? Aos que conhecem a palavra? Sara, esposa de Abraão, era estéril. E Deus disse que daria um descendente a Abraão. E então nasce Isaque, o filho da promessa. O filho que Deus prometeu a Abraão quando fez aliança com ele. Presta atenção, queridos. E então o que acontece aqui? Deus pede aquele único filho a Abraão. Prova o coração e a fé. E diz, entrega o teu filho e vai ao Moriá, ao Monte Moriá. E ali sacrifica-o para mim. E o que fez este pai? Será que eu e você suportaríamos esse nível de prova? Hein, queridos? Você suportaria? Você não suporta andar na distância? Você não suporta pagar um preço além para que Deus faça a vontade dele e não a sua? Nós recuamos por muito menos, nós damos as costas, sem nenhuma preocupação de ferir o coração de Deus. Talvez seja por isso que Ele não nos confie obras maiores. Porque Abraão sabia ouvir e responder para fazer a vontade do Pai. Você acha mesmo que estar num lugar como este, de ser atraído, de ser ministrado, de passar pelos milagres é acaso ou é a vontade de Deus? Mas cuidado, não transforme a vontade de Deus, não dê as costas à vontade de Deus. Você não tem a plena ciência da vontade de Deus para a sua vida. Então caminhe passo a passo até crescer na unção, até crescer no entendimento, até que você possa se colocar e responder na altura do teu chamado diante de Deus. Então preste bastante atenção nisso. Deus está neste lugar, Deus te atraiu e te trouxe, porque Ele tem uma obra neste lugar com a tua vida. Enquanto esta obra não se encerra, não saia nem para a direita nem para a esquerda, não volte atrás, permaneça em fidelidade ao Senhor e responda mediante os desafios que Ele te dá. E Deus, porque conhecia Abraão, porque Deus já o havia separado e escolhido para si, mas sabia que o coração de Abraão era 100% para fazer e agradar o coração do Pai. E então Deus pede o impossível. Diga, pede o impossível. Diga, pede o impossível. Quantos pais estão aqui? Pede o impossível. São pequenas coisas que Deus nos pede. São pequenas coisas, pequenos cuidados, mas Ele nos prova em todo o caminho, na nossa própria história. Então vamos ver como agiu Abraão, como ele reagiu. Ele não reagiu, como ele agiu mediante a palavra de Deus para ele. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Diga, depois de 3 dias. Amém. Ele viu o lugar ao longe, disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Já era um adolescente, já era um rapazinho crescido, não era mais uma criança. E ali estava o coração de Abraão, seu pai, pelo seu herdeiro, pelo seu único filho. Então no 3º dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Qual foi a fala de Abraão? Ele disse: eu voltarei.
Nós vamos adorar o nosso Deus. Ele nos pediu uma oferta. Ele está provando a nossa fé. Vamos entregar a Deus. Ele pediu: meu filho, vamos lá, filho. Ele não disse nada a Isaac. Simplesmente: venha comigo que nós vamos adorar a Deus ali no Monte Moriá. E então ele segue o caminho. Você acha que é pesado demais? Agora preste atenção nesta palavra bendita, porque o Espírito Santo está trabalhando a tua vida. Ele tem uma palavra direta ao teu coração neste dia. Presta bem atenção. E ele disse: depois de adorar, voltaremos. Ele não disse: voltarei sozinho e Deus vai tirar a vida do meu filho. Ele conhecia Deus. E quando conhecemos o Senhor, não nos desesperamos em hipótese alguma. Não recuamos o nosso caminho jamais. Porque temos plena consciência que esse Deus poderoso tem o domínio e poder sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida. Quantos podem firmar a sua fé nesta palavra? Diga amém. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. A lenha veio aonde? Diga: no ombro de Isaque. Você conhece alguém que carregou um madeiro nos seus ombros? Será que tem alguma semelhança? Será que já tem uma mensagem divina, poderosa, maravilhosa, que Deus deu a Abraão, a descendência de Abraão, 2000 anos antes de Jesus vir a este mundo e a esta terra? Pois bem, a madeira para o holocausto foi colocada nos ombros de Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca para imolar o sacrifício. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Diga: juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, diga: anjo do Senhor. A palavra anjo em letra maiúscula se refere à pessoa de Jesus Cristo, que se mostrou ali e se revelou a Abraão através do propósito divino. Mas o anjo do Senhor o chamou da onde? Diga: do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Esse é o Deus da nossa criação. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão
numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Diga: todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você sabe qual é esta fala do Redentor, falando com Abraão? Porque você obedeceu a Deus, você não mediu o preço, você não colocou seu coração acima do Senhor. Aí está o pecado da igreja, aí está o pecado dos filhos de Deus na terra. Nós tomamos a palavra e falamos em nome dEle, para fazer e cumprir a nossa própria vontade, e andávamos perdidos, condenados à morte eterna. Ele nos encontrou, Ele deu a vida na cruz do Calvário, e com o seu sangue nos comprou, nos tirou do poder da morte, nos tirou da escravidão de Satanás, nos fez livre, nos sarou, aleluia, e nos santificou para a glória do seu santo nome. É para isso que você existe, é por isso que você ainda está nesta terra e neste mundo, porque muitos de nós já não estaria, muitos de nós não veria, não contemplaria a glória do Senhor, mas a sua graça, o seu favor foi te buscar de onde você veio. Andere Barras enviou mensageiros, colocou uma igreja para jejuar 40 dias por você. Os intercessores oram de segunda a segunda, colocando cada família, cada membro desta casa debaixo da proteção do Senhor. Não fazemos nada demais, não, é a nossa obrigação. Sabe por quê? Cristo habita em nós. Sabemos quem somos, não somos nada, mas somos a igreja de Cristo, a quem Ele também escolheu para fazer morada. Ele decidiu que nós teríamos esse templo, não de pedra, nem não importa a forma, mas o nosso coração Ele decidiu fazer morada dentro dele. E quando aceitamos a Cristo, somos do Senhor, fazemos uma aliança através da palavra da confissão e da fé, e passamos a ser dele, passamos a ser dele. Por isso essas pessoas que estão ao teu redor, elas são as pessoas mais importantes deste mundo, deste século 21, porque todas trazem o preço de sangue. E era bom que muitos pais começassem a olhar os seus filhos dentro deste plano perfeito. Seria muito, muito bom que muitos filhos passassem a olhar para os seus pais com este olhar, dentro de um plano perfeito, porque Deus ama, e quando Ele ama, Ele faz e cumpre cada promessa. Quantos aqui estão cheios da promessa do Senhor? Tem motivos para celebrar e falar: hoje é um grande dia na presença de Deus. Amém, meus amores? Eu não consigo fugir muito da história. Sabe por quê? Por causa do contexto. Nós precisamos ligar a palavra e ver e entender a veracidade daquilo que Deus fala. Ok, meus amores? Eu separei aqui uma foto antiga para mostrar para vocês. Existem 3 montes em Jerusalém muito famosos e conhecidos. O primeiro é o Monte das Oliveiras, tem também o Monte Sião e o Monte Moriá, que acabamos de ver, um monte onde Abraão entregou o seu único filho em sacrifício. E Deus disse: não toque, não faça isso. Eu só queria saber se podíamos confiar em você. Se você ama verdadeiramente a Deus. Você acha mesmo que em pleno século 21, você mulher, você homem, jovens, você acha mesmo que nós não seremos provados no nosso amor a Deus? A Bíblia é bastante clara: não devemos nada uns aos outros, nada, a não ser o amor com que Cristo nos tem amado. Se esse amor não for o que move o teu coração no dia a dia, nas decisões, nos relacionamentos familiares, igreja,
se esse amor não puder ser essa mola mestra, que é assim que se diz, para dirigir a nossa própria vida, se nós não pudermos colocar na cruz toda forma de ofensa, de descontentamento, e ali nos humilharmos diante dele, para que o seu amor nos cubra, para que o seu amor nos libere, nos perdoe, sem dúvida nenhuma, nunca veremos ao Senhor. Mas vocês que conhecem, têm permanecido fiéis nesta casa, nesse ministério, é com você certamente que Deus está falando. Preste atenção, já puseram aqui, ó. Sabe o que é isso? É um mapa ali do tempo antigo, tem 3 montes, estão vendo, queridos? Ali são vales, e nós que estivemos na outra semana lá, fica muito mais claro. Sião é onde a cidade velha foi formada, onde nasceu Jerusalém, e ela é conhecida como também chamada de Sião. E o Monte Moriá, exatamente o monte onde ali Deus mostrou e Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. Uma curiosidade, queridos, vamos ver aqui, a próxima foto. Aqui tem um esboço. Esse esboço mais escuro seria o Monte Moriá, onde o templo foi edificado, através de Salomão, Herodes, e hoje nós temos o Domo da Rocha, o templo dos muçulmanos, que tomaram conta do lugar onde os templos do Senhor foram construídos e destruídos. Hoje nós temos no mesmo lugar o Domo da Rocha, que é o templo muçulmano. Então aqui todo esse cerco seria o lugar do templo. E esse mais escuro seria representando o Monte Moriá. O que acontece aqui? A parte norte era muito vulnerável para os ataques dos inimigos, entende? Sobre Jerusalém e também sobre o templo. Então eles fizeram uma fenda nesse monte chamado Moriá, e essa fenda separou o lugar do templo, o lugar de adoração a Deus, e aquela segunda parte é conhecida como lugar da caveira. Ali, exatamente ali, que pertence ao Monte Moriá, no princípio, que foi separada e está fora da cidade, foi o lugar escolhido para a crucificação de Jesus Cristo. Então, o lugar da caveira, que até hoje se vê um crânio enorme naquela rocha, naquela montanha, ainda dá para ver essa caveira. Então, queridos, ali pertence ao Monte Moriá. Então, agora eu quero falar com vocês sobre o principal. Deus disse para que Abraão não fizesse nada contra o seu filho. E Abraão disse que naquele monte Deus proverá. Chamou e colocou o nome de Deus como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Que Deus mesmo prepararia para si um cordeiro. Não foi o que Abraão disse ao seu filho Isaque? Esta palavra ficou registrada. Abraão sabia e conhecia o coração do pai, por isso ele podia anunciar, e Abraão anunciou ali o que haveria de ser feito. Quando ele é impedido de sacrificar o seu filho, o nosso Deus e Pai, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaque não foi sacrificado, mas Deus entregou o seu único filho. E aquilo que ele disse a Abraão, ele estava declarando o que estava no coração dele, e que ele faria. Ele não voltaria atrás. Ele entregaria o seu único filho para morrer, para a salvação da humanidade. Ele daria o seu filho para que através da morte e ressurreição,
a humanidade pudesse ser salva, os homens que neles creem pudessem ser salvos e receber salvação. No Monte Moriá, Deus vai e entrega o Cordeiro. Como diz o livro de Isaías, o Cordeiro de Deus foi imolado, caminhou como ovelha em direção ao matadouro, sem abrir a sua boca. 2000 anos depois, Deus não se esqueceu da promessa que deu a Abraão. Deus não se esqueceu de nenhuma das promessas que Ele tem entregue a mim e a você. Esse mesmo Deus é um Deus presente. E aquilo que Ele fez no Monte Moriá, ali, na verdade, no lugar da caveira, Jesus, o Filho de Deus, como um cordeiro foi sacrificado, o seu sangue derramado. Ali Jesus morreu. Ali Jesus, Deus entregou o seu Espírito nas mãos do próprio Senhor, por amor a cada um de nós. Por isso a cruz é substitutiva. Ele tomou o teu lugar e o meu lugar voluntariamente. Ele decidiu morrer por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna através de Jesus. Santa Ceia. Aqui está o propósito de estarmos reunidos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Celebramos a morte, mas a ressurreição, porque depois de sepultado, Jesus ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites, Ele foi ressuscitado, Deus envia o Espírito Santo, e Ele é ressuscitado dentre os mortos. E Jesus permaneceu na terra, a história testifica, por mais de 40 dias ressurreto, e se revelou a mais de 500 pessoas na época. Cristo vive. Ele não está pregado naquela cruz, Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte, venceu o pecado, o diabo e o inferno, e trouxe vida para todo aquele que crê. Bem-vinda à celebração da ceia do Senhor. Esta é a mensagem da ceia. E Jesus disse: façam isso até que eu volte, porque Ele subiu, mas voltará, porque tem a promessa e uma aliança com a sua igreja, com a sua noiva. Virá um arrebatamento da igreja, e então Ele pisará novamente na terra, no Monte das Oliveiras, entrará pelas portas do templo, aleluia, da porta formosa, e ali Ele se apresentará como Rei de Israel, como Rei das nações. Ali haverá um ajuste de contas entre todas as nações da própria terra. Todas as promessas ainda não se cumpriram, apenas esse final está prestes a se desencadear. E porque nós já vivemos a salvação, a vida e o poder de Deus em nós, nós podemos erguer a nossa voz, a nossa adoração e a nossa oração, e ver o favor de Deus presente na nossa própria vida.